Olá, pessoas, mais uma semana do seu Política e Cotidiano, esse programa que semana após semana se dedica a falar sobre a política que mexe na sua vida. E hoje o meu convidado vai dar uma perspectiva pra gente de algo que está totalmente inserido no nosso entendimento do processo político. Já é o segundo que vem aqui, em pouco tempo, inclusive, e cada vez mais é importante a gente perceber a dinâmica do jornalismo na política. Essa categoria que foi tão atacada de uns anos para cá. E no caso do meu convidado de hoje, o papel dele é também político, porque ele é vice-presidente atual e já futuro presidente eleito do Sindijor, que é o Sindicato dos Jornalistas. Já conheço ele há muito tempo, ele me dá trabalho toda semana para dar entrevista para ele, mas a gente vai se entendendo. Jornalista desde 2011, ele está mais que o pai do Cristo, tem 3 empregos, está no Mais Goiás, Brasil 24 Horas e O Segmento. Francisco Costa. Francisco, muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por topar bater esse papo com a gente. Marinho, é um prazer, eu não sei se é uma vingança, né, que você está me trazendo aqui para me espremer, que eu sempre te incomodo, né? Não, mas é muito bom estar aqui, podendo falar com você, falar com a sua audiência, falar um pouco de jornalismo, mas falar também do papel do sindicato, né, que é muito importante para a categoria. Então vamos começar por esse tópico, porque a gente vem já de bons anos onde a instituição sindicato, ela vem sendo atacada muito, por várias frentes. E no caso do jornalismo, é outra categoria que também vem sendo atacada. Como é que está inserido nessa política classista? E como é que você explicaria para as pessoas que estão nos vendo agora, como é que a política agora classista se envolve nesse processo? Mário, você falou muito bem que tanto o jornalismo, né, uma classe muito atacada, quanto os sindicatos, o problema dos sindicatos nesse sentido, 2018 efetivamente com a reforma trabalhista, né, do Michel Temer, que desobrigou a contribuição sindical. Sindicatos, então, principalmente sindicatos pequenos, como é o caso do sindicato jornalista, é uma categoria relativamente pequena, ficou muito pobre. É um sindicato que não paga nenhum dos seus dirigentes, né? A gente está lá para lutar pela categoria mesmo, para contribuir, para ajudar, mas é tudo por nossa conta, né? A gente tem uma sede que foi construída da época ainda, que tinha essa contribuição, né? Porque o sindicato ele já é antigo, ele tem mais de década de existência. E hoje a gente existe principalmente para lutar pela categoria, para fazer essa interlocução com a política também. A gente trabalha pela aprovação da PEC do reconhecimento de diploma, porque a gente quer reconhecer a nossa categoria enquanto profissão acadêmica também, uma profissão que estuda. Eu não estou menosprezando quem atua sem o diploma, de forma alguma. Inclusive, quem atua pelo diploma, tem o DRT, pode se filiar, não tem problema. Só que a gente quer especializar e deixar a nossa categoria cada vez mais competente, mais profissional, até para evitar, né, muitos problemas que nós vemos hoje de ataque à democracia, de enfraquecimento da profissão, que ocorre justamente por problemas de atuação não tão profissional. Então, a função do sindicato é lutar pelo fortalecimento da categoria, atraindo a categoria para lutar junto conosco. Isso é muito difícil hoje em dia, mas a gente trabalha para isso. E mostrar que o jornalismo é feito por profissionais sérios. E o jornalismo é fundamental para a democracia. É uma coisa que eu até conversei muito com o Domingos no programa que ele esteve com a gente, e que eu entendo que é bacana falar para a nossa audiência, é que você não pode considerar que qualquer cidadão dando palpite na internet está fazendo jornalismo, porque aí complica, né? E aí eu entendo essa preocupação sua enquanto agora futuro presidente do sindicato de tentar categorizar e realmente legitimar, né, a figura do jornalista, porque hoje em dia o cidadão bota lá um telefone na frente dele, se intitula jornalista, sem ter noção qualquer de ética, de responsabilidade, dá palpite da cabeça dele, né, vozes da minha cabeça, e muita gente cai, né, acaba seguindo uma opinião totalmente desembasada e tendenciosa. E aí é bacana falar para a nossa audiência sobre isso, né, Francisco? Porque o papel do jornalista, não que haja essa isenção, porque a gente sabe que não existe, o ser humano é ser humano, mas que há pelo menos técnica, ética, né, e condição de checagem, condição até mesmo de processo se precisar. Exatamente. A gente estuda 4 anos e não é à toa, né? Existe toda uma técnica, como você disse, para apurar, para ouvir os dois lados. E realmente não é um profissional 100% isento, mas a gente busca essa isenção o tempo todo no trabalho.
quando a gente tenta ouvir todos os lados de um processo para dar uma informação, assim, tem vários tipos de jornalismo, né? Tem a parte de colunas e artigos, que é opinativa, mas a minha vida toda, trabalhei com a parte objetiva, de notícias. Então, eu tento me eximir ao máximo de dar uma opinião, dentro do possível, né? Que às vezes o foco pode ser um pouco de mim na matéria, né? O foco é essa matéria, mas de modo geral a matéria ela é objetiva, ela ouve todos os lados e ela traz uma informação, ela não traz uma opinião. E mesmo assim, o que a gente vê hoje, você também tem um site, tem um Instagram, é muito comum que as pessoas reajam como se fosse a nossa opinião a uma informação. Sim. Eu vou dar um exemplo assim, que é factual, é muito claro. O STF determinou medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As pessoas ficam nervosas com a notícia. Isso é completamente objetivo. Eu não acho que o STF fez isso. O fato é o fato, né? Exatamente. Eu não acho que o STF fez. O STF fez. Eu só estou te contando o que ele fez. E você só sabe que ele fez porque eu te contei. Exato. É interessante porque muitas vezes, e eu já participo de podcasts há muitos anos, podcast a nível nacional, como é o Anticast, né? Eu tenho uma saudade imensa do Anticast, inclusive. Dou entrevista para você, para uma porrada de veículo do país inteiro. E é interessante como, às vezes, eu transmito uma análise sistemática, factual, embasada, e eu sou atacado por quem gosta e quem não gosta. Então, assim, é muito interessante perceber como as pessoas têm uma passionalidade com a informação, né, Francisco? Ela não quer acreditar naquilo que aconteceu, ou ela não quer ouvir para não ter que pensar a respeito de uma forma que a contraria aquilo que ela gostaria que fosse verdade. E aí o papel do jornalismo não é esse, né? O papel do jornalismo não é dar a verdade que as pessoas querem. É dar o contexto e a pessoa tentar entender como aquilo vai impactar a própria vida. Exatamente. E isso é um fenômeno que a gente observou de enfraquecimento do jornalismo com o fortalecimento das redes sociais, né? Inclusive é discutido no momento o Marco Civil, né, da regulação da internet. O STF já deu um passo nesse sentido, porque o STF, não estou querendo fazer a defesa do STF, mas o STF cobriu uma lacuna do Congresso, né? O Congresso deveria legislar sobre esse assunto já há algum tempo, não legislou, o STF é provocado por inúmeras ações relacionadas, ele vai e faz essa regulação judiciária que é tanto criticada, mas que acontece diante de um vácuo, né? Que está acontecendo em todos os países também, né? Na Europa, inclusive, é bem mais rígido. Sim, muito mais rígido. E o Congresso ainda tem a oportunidade de legislar sobre esse assunto e talvez trazer até uma legislação menos rígida, né? Mas a parte do jornalismo, que eu disse que enfraqueceu com esse avanço da internet, e o jornalismo precisa tentar se reinventar o tempo todo. Saiu uma pesquisa recente, eu estava ouvindo, não sei se você acompanha o podcast A Hora. Não conheço. Que é um podcast de ex-membros do Foro Teresina, né? A Thaís Bilenque e... esqueci o nome do outro rapaz. Mas ele estava revelando uma pesquisa, esqueci qual é o nome da pesquisa. Mas, assim, no Brasil, todas as instituições tiveram queda de confiança. O jornalismo, mais uma vez, a presidência, até a família teve queda, né? E é um momento muito difícil para o país, porque uma queda em todas as instituições, para mim, e assim, na análise também do pessoal do podcast, mostra que é uma chance para oportunistas, né, de atacar a democracia, né? Quando todas as instituições estão desacreditadas, a democracia fica sob risco. E o jornalismo nada mais é que essa luta constante de manutenção pela democracia, através da informação, doa quem doer. E aí me vem uma situação interessante agora. Você disse que o Congresso, né, o Legislativo, tem o papel de estar aí analisando o cenário, o contexto e está legislando, está propondo leis, está tentando atualizando, parametrizar, né, o negócio. Tem uma bancada da comunicação, porque tem bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do cassino, do tigrinho, mas e a comunicação? A comunicação se faz representada, Francisco? Não, eu não vejo comunicação, pelo menos não a parte jornalística, né? Não tem uma bancada da comunicação. Eu acho que não é uma ofensa, né? Não é uma ofensa ao Congresso, mas o Congresso hoje ele representa majoritariamente classes mais dominantes, né? A bancada do agro, bancada empresarial. Por isso que a gente vê tanta dificuldade na aprovação de projetos que são mais sociais, né? A gente vê... E temos também a bancada evangélica, que eu acho que é uma bancada que talvez se enquadre mais na questão da população, né? O Brasil é um país em franco crescimento do público evangélico, mas, de modo geral, nós vemos interesses mais bem representados
dessas classes mais dominantes, né? Principalmente o agronegócio e a parte empresarial. É porque, assim, me vem essa questão quando a gente analisa as categorias profissionais, né? A vida inteira você teve os sindicatos mais fortes para pressionar ou até para eleger representantes. Porque é assim que funciona, viu, gente? Você tem lá um segmento que você defende aí, o jogador de bola do Mad Germana. Se você quiser trazer algum benefício para os jogadores de bola do Mad Germana, você vai ter que entrar no meio da política, buscar alguém para representar vocês, ou eleger alguém de vocês para representar o grupo. E na comunicação, aí eu falo jornalismo e todas as vertentes da comunicação, e aqui eu tô tentando tirar a galera que é dona dos veículos, porque aí eles têm poder e dinheiro para fazer o que eles quiserem. Mas os trabalhadores, cara, será que não é pauta para se debater de repente num sindicato igual que você vai presidir agora, ou em outra conferência? Porque de fato a gente precisa se aproximar do ambiente político para que haja algum tipo de ação em prol de uma categoria que vive de fazer essa mediação, né, entre o que acontece no chão da rua e o cidadão que está em casa. Não, inclusive é pauta do sindicato, né? A gente já tentou, nós temos contato com alguns deputados na gestão passada, nessa gestão que vai se encerrar agora, que eu sou o vice, porque, há anos está no Congresso a pauta da PEC do diploma, né, para a obrigatoriedade do diploma dos jornalistas. Só que ela passou pelo Senado e está parada na Câmara. Então nós estamos assim há anos lutando para que ela avance, né? E é muito difícil, porque não é uma pauta de interesse de grandes massas, né? Como eu disse, em Goiás mesmo, nós tivemos uma eleição, com as eleições que são para filiados, né? Nós não temos 150 filiados. É uma eleição... É muito pouco. E esses filiados... Tem uma matemática de quantos jornalistas existem no estado, para ter noção? Não, eu não tenho o número do estado. Tem esse gap? Não, eu não tenho o número exato do estado, né? Mas igual eu estou te falando, o número de filiados não dá 150. E nós tivemos, se eu não me engano, 68% de votantes dentro desse número. Então, assim, é difícil até mobilizar a categoria dos filiados a votar. Nós estamos nessa luta aqui de fortalecer o sindicato, de chegar ao sindicato às pessoas. Não sei se eu posso falar, mas tem algumas coisas que a gente quer trabalhar nessa gestão. Sapeca. Então, é aproximar principalmente a categoria de assessoria de imprensa, que também é composta por jornalistas, né? Do sindicato, porque a gente vê que as pessoas associam muito ao jornalista de redação. Mas a gente quer mostrar que o assessor de imprensa também, o PJ, né, o autônomo, eles têm vez no sindicato, eles podem participar do sindicato, eles são muito bem-vindos no sindicato. E sobre o PJ, outra pauta, contra a pejotização, em que sentido que o sindicato quer combater a pejotização? No sentido de que a pejotização é feita com um funcionário CLT. Você pega uma pessoa que faz exatamente o mesmo trabalho que um trabalhador seletista e coloca um contrato para precarizar o trabalho dela. Nós não somos contra o PJ, né, a pessoa jurídica. Só que tem regras diferentes. O seletista tem regras, o PJ tem regras. O PJ não é subordinado, o PJ não precisa cumprir horário, não precisa bater ponto, e mais uma série de regras que é muito comum as empresas colocarem. Eles só colocam o PJ para baratear, mas colocam ele como se fosse um funcionário seletista. E é isso que nós somos contra e nós queremos mostrar para a categoria também. De fato, há uma necessidade latente de uma ressignificação da categoria, né? Porque, como você bem colocou, a comunicação ela mudou e os status mudaram também, né? Em nível de credibilidade, em nível até de formação, né? Você tem uma evasão brutal dos cursos de comunicação, porque o cara, se não precisa de diploma mais, eu não vou fazer esse curso, vou fazer outra coisa. Ainda tem uma questão da inteligência artificial, né? Que outra coisa também que a gente está querendo propor nesse mandato é alguns cursos dentro do próprio sindicato, curso com certificado de horas, que é para atrair estudantes, e para a categoria eu mesmo quero fazer todos, né? Inclusive. Mas é importantíssimo, cara. Hoje em dia não dá para você trabalhar no volume, né, que é necessário, e aí eu acho interessante fazer até um recorte para quem está vendo a gente, porque antigamente, eu sou do século passado, tá, pessoal? Parece que o mundo andava mais devagar, as coisas aconteciam com menos velocidade, né? Você tinha um jornal que saía de manhã, você lia ele ainda estava vivo até o fim do dia. Né? Hoje em dia, não dá 2 minutos, o cenário mudou todo, a intensidade dos acontecimentos, até porque a gente tem mais mecanismos tecnológicos para acompanhar esse cotidiano, né? E aí até aproveito para fazer um jabazinho do programa, né? A gente fala da política do cotidiano.
é muito rápido, né, Francisco? Você tem que ter um profissional mais formado e com condição até de produzir essa informação ou formatar essa informação para veicular com mais velocidade. Inteligência artificial auxilia, né? Auxilia, mas aí que tá. Qual que é o curso, por exemplo, que eu conversei com o pessoal do sindicato? É de ética e inteligência artificial para jornalistas. Porque não é meramente jogar uma informação e pedir para a inteligência artificial reescrever. Isso não, pelo menos onde eu trabalho, nos locais onde eu passei, ao meu ver, isso não é ético, né? Você não está trabalhando dessa forma. Você pode usar a inteligência artificial enquanto ferramenta para te ajudar, talvez, uma correção, para te ajudar até talvez numa apuração, alguma dúvida. Na pesquisa, mas jamais para fazer o trabalho que é fundamental ao jornalista. E assim, o texto não fica muito bonito também, né? O texto é muito padronizado. Dá uma diferença. Dá uma diferença. E essa é uma das coisas que a gente quer propor também. Como jornalista hoje também está multifacetado, talvez Canvas para jornalistas, português para jornalistas. Muitas pessoas acham que o jornalista ele tem o português como se fosse um professor de letras. Não, a gente tem que estar sempre estudando, a gente comete erros também. E tem alguns profissionais mais que os outros, né? Brincadeiras à parte. Mas tem uma galera complicada. Então, assim, a gente quer ajudar todos os profissionais que quiserem, claro, a se especializarem cada vez mais, porque o mercado exige, né? Com toda essa tecnologia, essas facilidades, entre aspas, fica cada vez mais concorrido. E um profissional mais capacitado, ele tem menos chances, né, de sofrer uma demissão, digamos assim, nesse mercado. Eu falo muito para os meus alunos, né, lá na PUC, que tecnologia é essa ferramenta. Isso. Se você não entender para que a ferramenta serve, você não entendeu nada. Então, e aí, daí a necessidade dos cursos de formação, tá, pessoal? Porque te dá essa bagagem filosófica, intelectual, pragmática, de análise, para que você consiga olhar para a ferramenta e usá-la enquanto ferramenta, para você não se tornar mais uma engrenagem da ferramenta. Então é importante ter essa visão, inclusive nos cursos de formação. E uma pergunta que eu faço, até jogando lá a brasa para nossa sardinha no curso de comunicação da PUC. Há uma interlocução do sindicato com as faculdades de comunicação para que haja aí uma integração maior, de repente um auxílio na profissionalização, não sei se tem estágio, não tem estágio, vocês fazem algum tipo de monitoria, sei lá. Tem algum contato forte em relação a isso? Nós temos uma secretaria que serve justamente para isso, para essa interlocução junto às faculdades, né? A gente já tinha na gestão que está se encerrando agora. A gente tem uma nova equipe para isso, uma nova secretária para isso. Mas era um pouco incipiente, né? A nossa ideia é sempre melhorar essa interlocução. Nós, por exemplo, com a Araguaia nós temos uma interlocução melhor. Com a UFG nós temos uma interlocução boa também, com a PUC nem tanto. Mas a ideia é melhorar com todas, né? Porque é muito importante o sindicato já chegar ao aluno. Sim. Porque a gente, voltando ao começo do programa, o sindicato, ele ficou, desde o governo Temer, ele foi criando uma pecha de exploração, né? De pessoas que só queriam ganhar dinheiro, mas não queriam trabalhar. E não é o caso do sindicato do jornalista, é o contrário, nós não ganhamos, ninguém recebe. O pouco que o sindicato recebe da contribuição sindical é para manter a estrutura do sindicato, que nós temos uma sala e uma única funcionária, que trabalha em meio período para a gente, para ajudar com as filiações, com as cobranças, de modo geral, uma auxiliar administrativa. Nenhum diretor recebe do sindicato. Eu sempre deixo isso muito claro, porque o pessoal já liga o sindicato a mamata. A mamata, né? Não tem mamata. Tem muito trabalho e pouca mamata. Aliás, zero mamata. Então, porque é até bacana você falar isso para as pessoas entenderem que se a categoria entende que precisa se fazer representada politicamente, viu, gente? Você tem que ter pessoas com condição de dedicar tempo a isso. Se você tem 3 empregos, que horas você vai poder dedicar à categoria? Isso é meio que a matemática básica. O cidadão tem que pensar na casa dele sobre isso. É igual você pegar a dona de casa, que tá lá cuidando de menino, cuidando de marido, trabalhando, fazendo os corre dela e ainda vai entrar pra política. Ué, mas que tempo? Que horário ela vai ter no dia dela de 24 horas para poder fazer tudo isso? E aí tem um camarada que vira e fala, porque a mulher não entra na política porque ela não quer. Ei, eu fico bravo com essa história, viu? Não tem tempo, né? Pois é, ué. Não, as nossas reuniões, elas acontecem geralmente uma vez por mês. Nesse período eleitoral foram mais. Mas uma vez por mês à noite, que é o horário que a gente tem. E assim, geralmente o quórum é pequeno. A gente não consegue achar um dia que todo mundo possa. Não, mas é normal. Né? É um dia que a maioria possa e às vezes vai 2, 3. Mas a gente vai dessa forma, né? Do jeito que dá. Francisco, vamos
mudar um pouco de foco agora, né? Acho que a gente deu uma explanada bacana em relação ao sindicato, a atuação de vocês e tal. E vamos falar um pouquinho da atuação agora enquanto profissional de jornalismo. Você é um cara que está já há bastante tempo na cobertura política, né? Você conversa com todo mundo, você entrevista todo mundo, você acompanha tudo que está acontecendo. Me fala aí, como é que está sendo, na sua perspectiva, essa integração nesse momento agora que está tão frenético, né? Tanta polarização, tanta briga, tanto nervosismo de todo lado, mas como é que está sendo cobrir essa seara de informações, né? Esse caldeirão que está fervendo o tempo todo e ele não arrefece nunca? Tá desse jeito, né? Tá muito dinâmico, igual você falou. Eu não sei como a gente faria no impresso, né? Eu trabalhei no jornal impresso e o que a gente tinha que fazer era matérias analíticas que não envelheciam. Porque o factual para o impresso ficou impossível. O factual é muito rápido. Na sexta-feira, vou dar esse exemplo, que é um exemplo bem factual mesmo. Teve a tornozeleira do Bolsonaro, as medidas restritivas, e foram 5, 6 matérias seguidas sobre esse mesmo assunto, com um ângulo diferente, com focos diferentes, com personagens diferentes. Tudo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. A gente tinha que ter a visão do Bolsonaro, do núcleo de aliados, do filho dele que está nos Estados Unidos, o governo americano que reagiu, sanções aos ministros, o governo brasileiro, o próprio judiciário. Então, são tantos fatores. Então, essa cobertura ficou muito dinâmica, muito rápida e, às vezes, muito difícil também, né? Que, às vezes, a gente nem consegue chegar a todo mundo tão rápido quanto a gente precisa, porque a concorrência também é grande. A gente conversava um pouco antes de entrar no ar e as pessoas, assim, estão muito acostumadas com muitos sites, né? Então, são muitos sites. Para trazer um diferencial nessa hora, tem que fazer bem feito, tem que fazer rápido e não pode fazer errado. E eu fico pensando, né? Porque antigamente você tinha tempo para digerir a informação, né? Você lia, pegava um jornal ali, eu sou do época do papel, eu adoro o jornal do papel até hoje. Também. E lia e tal, e pensava, e aí associava uma coisa com a outra. Agora, do tempo que você levava para ler uma matéria, você tem 35 novas matérias. Quer dizer, é impossível você conseguir acompanhar e ter ainda uma perspectiva crítica sobre os fatos. E aí eu fico imaginando, na condição de entrevistador, que é o seu papel na maioria das vezes, né? Você tá entrando em contato com uma fonte que de repente nem tá sabendo de tudo que ela precisava saber para comentar, e o cara tem que te dar uma resposta, que você tem que fazer a próxima matéria. Essa dinâmica, para mim, tá ficando muito doida, cara. Já aconteceu assim, recentemente aconteceu, né? Agora eu não vou lembrar quem exatamente, com quem eu falei, era uma cobertura judicial. E eu falei com o advogado do réu, e tinha saído a decisão naquele momento, e eu liguei para ele, eu queria uma posição sobre isso, o que você acha? O juiz falou isso. Aí ele falou, não, peraí que eu ainda não vi essa decisão. Não, peraí que eu te mando. Eu mandei o PDF para ele, daqui 15 minutos eu te ligo de novo para você me contar o que você acha. Tá muito rápido, né? E às vezes a fonte não tá nem sabendo. Isso acontece também na área política. Às vezes você vai falar com o político, eles não estão por dentro de tudo. Nem a gente está por dentro de tudo. É muito comum alguém chegar para mim e falar, você viu tal coisa? Eu, não, me conta. Nem sempre eu consigo acompanhar tudo também. Não, mas eu vou falar uma coisa aqui. Muitas vezes o Francisco manda mensagem, 7 horas da manhã, falou, comenta isso pra mim. Eu falo, comentar o quê, irmão? Eu nem vi o negócio ainda. Me manda aí, tem que me mandar pra eu poder analisar, pra poder fazer um comentário, cara. Porque, de fato, trabalhar nessa dinâmica do jornalismo político tá cada vez mais insano, chega a ser insalubre. E ano de eleição a coisa piora ainda mais. Piora. Ano de eleição piora. A gente costuma fazer umas horinhas extras a mais, né? Sempre tem. E assim, o ano de eleição, ele não começa no ano de eleição. Sim. Você sabe bem, né? Mas, ainda mais... Uma eleição começa quando acaba a outra, né? Acaba uma eleição, caso, a próxima já começa. Eu até brinco com os meus clientes que, assim, eu não sou igual quem é candidato, que participa de uma eleição a cada 4 anos, ou de 2 em 2 anos. Eu estou sempre participando de uma eleição. Eu estou sempre em campanha, porque eu estou trabalhando para alguém que ou está no mandato e quer renovar o mandato, ou quer ganhar um mandato. Então, assim, eu não paro. Para mim, a minha vida é uma eleição constante. E para nós também. A gente está sempre especulando os próximos candidatos, pré-candidatos. O caso do Tarcísio de Freitas, né, que é pré-candidato à presidência, dizendo que não é pré-candidato à presidência, desde desde o final de 2022, eu acredito. Acho que no começo de 2022 ainda deu uma segurada, mas assim, a partir do momento que começaram a dizer da inelegibilidade do Bolsonaro, ele já virou pré-candidato, mesmo dizendo que não. O governador Ronaldo Caiado, que é um pré-candidato assumido desde sempre, né? E do Caiado, a nossa cobertura é um pouco... Será que vai conseguir? Já é diferente, já não é da certeza. Igual... Enquanto do Tarcísio é a dúvida se ele vai ser a reeleição ou a presidência, do Caiado é a dúvida se ele vai conseguir articular para disputar a presidência.
Eu acho bacana, porque assim, você até estava dando uma entrevista para a CBN esse final de semana, e pensando, cara, o Tarcísio é aquele cara que a direita quer, mas ele tem uma mente muito pragmática, que ele fala, cara, mas a direita me quer, mas a direita não me elege. Então ele tá calculando os cenários, né? E aí cometeu uma bobagem, na minha humilde opinião, de tentar apoiar a taxação do Trump. Aí a galera do dinheiro de São Paulo bateu nele, brigou com ele, teve que recuar. Então assim, o Tarcísio ele tá muito preso à bolha do Bolsonaro. E, de fato, para ele isso é complicado, né, cara? Para crescer. Então, eu acho que ele calcula muito. Peitar o Lula só preso do bolsonarismo, eu vou perder. Então, ele vou, não vou, né? Igual o Hermanoteu na terra de Godard. Já o Caiado não tem o que perder. Ele vai acabar o mandato dele, ele tem que ir pro pau, tem que ir pra luta mesmo. Mas o Caiado modulou o discurso. Não sei se você lembra, assim que saiu o tarifaço, ele culpou o presidente Lula. No dia seguinte, ele já falou em responsabilidade, em articulação, em moderação, sem atacar o Lula. Ele já fez alguns novos discursos, anúncios de programas, linhas de crédito em Goiás. Ele falou que o governo, assim, o ataque foi bem sutil. Enquanto o governo federal não faz, a gente faz. Uhum. Então, assim, ele já moderou esse discurso porque as pesquisas indicaram que o tarifaço do Trump favoreceu a popularidade do Lula e prejudicou os bolsonaros. Sim. O próprio Eduardo Bolsonaro, que bateu palma pro tarifaço, que se colocou como articulador do tarifaço, já tem moderado também o discurso, porque viram que agora ele precisa acabar com esse tarifaço se ele quiser ser competitivo, porque ele quer manter vivo no cenário político. Ele apostou tudo. Se der certo e o dar certo é o pai dele ser anistiado e outras medidas que beneficiam os aliados dele, o que é muito difícil dar certo, ele tá vivo. Mas se der errado, o Brasil for tarifado, o Bolsonaro ser condenado, o povo começar a perder dinheiro. O povo começar a perder dinheiro. E assim, é muito difícil não ligar isso aos Bolsonaro. Sim. O Eduardo Bolsonaro falou que estava articulando para isso, conseguiu um anúncio para isso, não exatamente para isso, né? Ele queria sanções às pessoas físicas. Ele surfou no momento contextual favorável. Só que o Trump, em vez de dar um tiro de revólver, deu um tiro de bazuca, né? Então, a vida do Eduardo Bolsonaro está um pouco mais difícil agora. Apesar dele tá dobrando a aposta em relação às pessoas físicas, né? Eu acho que ele não quer essa reação ao Brasil porque foi ruim para ele. Cara, o bacana de pensar a política, né? E no nosso caso, que participamos da cobertura política, eu ainda trabalho diretamente nas campanhas, nos mandatos, é entender que o processo está cada vez mais acelerado. E cabe a nós ainda ter uma perspectiva ética para auxiliar as pessoas que estão em casa, acompanhando nosso programa, lendo suas matérias nos portais, nos 3 portais que você trabalha, tentando entender para que lado que o mundo vai, ter essa clareza, né? De pragmatismo, de ética e de respeito ao cidadão. Eu acho que o nosso papel enquanto comunicadores é esse, né? Não dá para simplesmente dar uma opinião baseada nas vozes da minha cabeça. Exatamente. Francisco, está chegando ao final do programa, foi muito rápido esse assunto de bate-papo, é muito bom, né? Vamos bater mais papo daqui por diante, porque o cenário vai só escalar. Fala pra galera aí onde é que eles te encontram, quiser acompanhar seu trabalho, quiser mandar recado, a hora é agora. Meu Instagram é @francisco_costa85. E me encontra pelo Mais Goiás, pelo Segmento, pelo Brasil 24 Horas e no Sindicato de Jornalistas de Goiás. O sindicato tem sempre uma pessoa lá trabalhando, diz que tem uma pessoa que a gente mantém, né, com as nossas contribuições sindicais. E uma vez por mês eu tô lá presencialmente e pode me procurar também pelas minhas redes sociais que eu atendo. Pessoal, e eu quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanha aqui na PUC TV, ou está nos vendo pelo YouTube, está ouvindo pelo Spotify. Lembrando que vai lá no nosso Instagram, manda a sua mensagem, manda a sua pergunta, fala quem você quer que a gente entreviste aqui. De repente o prefeito da sua cidade está meio sumido, aquele vereador que você votou não está te atendendo, o deputado, a deputada que você achou que ia representar lá o seu município, a sua região, tá fazendo nada. Fala pra gente. O nosso papel aqui é conversar com todo mundo que atua diretamente na política, que mexe com a sua vida, que mexe com o seu bolso. E semana após semana, a gente está dedicado a fazer isso. Lembrando que às quintas-feiras, no TJ Goiás, lá na PUC TV, eu bato um papo ao vivo com o Jordevar Rosa. Ok? Então, o Jornal da PUC TV, toda quinta-feira,
Eu estou lá trocando uma ideia com o Jordevar sobre o factual, sobre o que está acontecendo na semana, para te ajudar a ter uma visão mais pragmática, mais racional do processo político, tá bom? Sem muita paixão e com muita razão. Então, muitíssimo obrigado, Francisco. Obrigado de novo. A gente se vê na semana que vem.